Aida tem a Vamos, palavra. na verdade, dentro daquilo que são os nossos itinerários, a questão que se coloca é 50 anos de independência, não é? E dentro desses 50 anos de independência, como é que estes 50 anos se refletem, digamos assim, em termos de questões sociais, quais são os impactos, não é, que estes 50 anos tiveram nos nossos países, não é? Quando nós falamos do impacto dos 50 anos, tendo em conta questões sociais, nós pensamos de uma forma global, principalmente nos países de língua oficial portuguesa, nos PALOP, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, não é? Nós acabamos por perceber que estas independências não refletem apenas um marco histórico, mas também um momento de reflexão crítica sobre conquistas, desafios persistentes e caminhos futuros, não é? Os reflexos são múltiplos e podem ser observados nas mais variadas dimensões. Por exemplo, na dimensão política e institucional, nós vemos que houveram impactos significativos. Nós temos a questão da conquista das soberanias nacional, não é? Que foi consolidada durante esses 50 anos. Temos após as décadas de luta anticolonial, a independência significou a afirmação do direito à autodeterminação. Meio século depois, não é, os Estados têm instituições próprias e lugar reconhecido na comunidade internacional, e isso com certeza é um ganho. Nós podemos falar também ainda, quando falamos de questões políticas, dos processos de democratização. Quase todos os estados africanos de língua oficial portuguesa, no caso os PALOPs, passaram por períodos de regime de partido único. Hoje, nós notamos, embora com diferenças em termos de profundidade ou profundidade desigual, que estes países têm referenciais relativos a questões democráticas, não é? Alguns com uma democracia mais consolidada, como é o caso de Cabo Verde, e outros com uma democracia em construção. Nós podemos falar também ainda em termos políticos da construção de identidades nacionais. Os 50 anos consolidaram símbolos, heróis, narrativas nacionais que ajudam a reforçar a coesão social. Em termos económicos e sociais, nós podemos acrescentar aqui questões relacionadas com o crescimento desigual, não é verdade? Angola e Moçambique, países ricos em recursos naturais, tiveram ciclos de crescimento acelerado, mas também com grandes desigualdades sociais. Já o caso de Santo Tomé e Cabo Verde, apostaram mais em serviços como o turismo, a diáspora e por aí fora. Podemos falar em construção de infraestruturas, podemos reclamar destas infraestruturas, é claro, mas a independência permitiu investimento em estradas, portos, escolas, hospitais. Na verdade, a colonização deixou muito pouco, não é verdade? Embora o pouco que a gente tenha feito possa parecer pouco para muitos, mas em comparação nós temos muito mais infraestruturas, não é? A qualidade das mesmas até pode ser contestada, mas temos. Temos a questão da educação e saúde. Há registros que falam sobre progressos quando o quesito é a alfabetização. Hoje, nestes países, embora ainda exista um grande índice de analfabetismo, a verdade é que a conquista do número de não analfabetos é muito grande. A massificação do ensino, não é? Com o fim do período colonial, o acesso à educação para todos tornou-se uma realidade, embora não chegue a todos, é verdade. Podemos falar também em termos culturais e linguísticos. Temos a afirmação da língua portuguesa, que consolida-se como língua oficial, veículo de ensino, administração e diplomacia, não é? A questão da produção cultural própria. Hoje nós temos uma literatura, temos música. Angola, então, e Moçambique, não é? Cabo Verde, em termos de música, são uma referência. Kizomba, Semba, Funaná. Temos artes plásticas e cinema. Também temos cinema. E temos uma diáspora, né? Como é o caso de Cabo Verde, comunidades espalhadas pelo mundo que mantêm laços fortes e contribuem para a circulação cultural e económica. Isso são ganhos. Temos ainda questões relacionadas com memórias, não é? Que no pós-independência, neste período pós-colonialidade, acabaram por se reforçar, memórias ligadas à luta armada, a desafios pós-coloniais, não é? Que também são persistentes, porque nós temos uma herança colonial que ainda é sentida em desigualdades sociais, dependência económica e fragilidade das nossas instituições, isso é verdade. Temos gerações pós-independência de jovens que nasceram nesta década que realmente já
já vão deixando, né, digamos assim, estas sequelas relacionadas com a questão da luta armada e começam então a trilhar novos caminhos para a construção de Estados diferenciados. Temos a questão da integração regional e internacional, temos a cooperação Sul-Sul, os países africanos reforçaram a pertença a comunidades como a CPLP, a União Africana, que tem, diga-se, tem isso que dizer, mas ela está ali. Temos, de alguma forma, comunidades regionais que vão promovendo, digamos assim, um intercâmbio político e econômico, não é? Que deixa a desejar, mas existe. Temos um diálogo com o mundo lusófono, não é? Nós dialogamos entre os países da lusofonia. Os 50 anos fortaleceram esta consciência de pertença a um espaço linguístico, não é? Global, com um potencial para a cooperação acadêmica, cultural e tecnológica, né? Os jovens da CPLP dos países de língua oficial portuguesa reconhecem-se como jovens pertencentes a esse plano global. De uma forma sintética, nós podemos dizer que os 50 anos de independência nos PALOP refletem-se em conquistas inegáveis, como soberania, cultura própria, sistemas de ensino e saúde mais amplo, mas também em profundas contradições e desafios, desigualdades estruturais, dependência econômica, tensões sociais e exigências de uma renovação democrática que hoje grita no seio da juventude. Mas mais do que isso, os 50 anos são a celebração de um marco que convida a um balanço crítico e a projeção de um futuro mais inclusivo, mais sustentável e conectado com as aspirações das novas gerações. Não é? No meu entender, 50 anos de independência para os países africanos e de língua oficial portuguesa tem em si um quesito que nos leva a essa reflexão e isso com certeza é de louvar. Não é? Aliás, vários autores a nível da lusofonia acabam exatamente por apontar estas questões como ganhos desse período pós-independência, pese embora as questões críticas. Autores como Kizerbo, Mbokolo, Aquile e tantos outros, não é? Acabam por trazer-nos aqui uma trajetória que nos faz refletir sobre esse processo e acabam por trazer estas questões aqui levantadas como um marco, digamos assim, para a consolidação dos Estados africanos e também para os impactos que as nossas independências trouxeram. Com certeza a independência é positiva, ela trouxe alguma construção, não aquilo que nós desejávamos, né? Nós tivemos várias corruptelas durante esse processo, mas ainda assim os ganhos são inegáveis e incontestáveis. Não é? Nós precisamos de trabalhar mais, precisamos de consolidar mais as questões infraestruturais, as questões sociais, as desigualdades nos nossos países, com certeza, são persistentes. Nós temos recursos, mas os recursos não se refletem na qualidade de vida dos diferentes povos da lusofonia, e isso é uma questão que hoje, na contemporaneidade, é muito persistente. Não é? As influências do colonialismo, não é? Nos leva a refletir sobre estas questões ligadas à decolonialidade, não é? Que nos acabam por trazer aqui à tona, não é verdade, algumas reflexões do que somos, não é verdade, do que fomos, do que somos e do que queremos projetar para o nosso futuro. Quem somos nós enquanto, digamos assim, africanos da lusofonia? O que é que nós queremos? Qual é a nossa trajetória? Não é? O que é que nós já construímos? Estas nossas pequenas e grandes conquistas, que são muitas, não é? Porque nós temos que compreender o processo histórico de construção dos Estados africanos da lusofonia especificamente, pelo tipo de colonialismo que nós sofremos e no qual nós fomos, digamos assim, fomos construídos enquanto povo com identidades determinadas. Não é? Essa reflexão sobre a projeção de um futuro que, de alguma forma, agrade a todos nós ou nos permita viver socialmente de uma forma melhor, é uma reflexão que hoje, nos Estados contemporâneos, está ali, está firme. Os intelectuais africanos, inclusive os jovens, questionam-se, não é? Qual é a África que nós queremos projetar? O que é que nós queremos? Eu acredito que todos nós estamos à procura de uma África melhor, não é? E estes 50 anos são exatamente uma oportunidade que nós temos de olhar para os nossos planos futuros,
para as nossas ações presentes e tentarmos encontrar ali um meio termo rumo ao desenvolvimento, seja qual for o caminho, né? Seja a partir de um processo de ruptura com o colonialismo, não é? Nos tornarmos independentes psicológica e mentalmente, inclusive economicamente, a ponto de construirmos novas formas de sobreviver, a partir de processos de reconstrução e reinvenção do nós, não é? Independente deste decolonialismo que nos marca e nos acaba por nos construir diariamente, não é? E é essa busca que eu acho que marca hoje as discussões sobre o futuro da lusofonia ou dos países de língua oficial portuguesa.